gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai falar sobre o primeiro romance escrito pelo Machado de Assis. Hoje a gente vai conversar sobre ressurreição. Mas antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, eu já te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Hype esse vídeo se tiver a opção aqui embaixo, que assim você me ajuda muito com a divulgação e o crescimento do canal. Na descrição do vídeo também eu sempre deixo o link de compras na Amazon e comprando por este link você me ajuda com uma pequena comissão. Já fazia bastante tempo que eu estava com vontade de pegar um livro do Machado de Assis para ler, já fazia muito tempo que eu não lia nada no Machado, e aí por conta do projeto Lendo e Viajando, eu resolvi pegar então o Ressurreição. Ressurreição foi o primeiro romance que o Machado de Assis escreveu. Ele já tinha se aventurado em contos, algumas crônicas, mas romance mesmo ele nunca tinha escrito. Já comentei com vocês que Machado é um dos meus escritores nacionais preferidos da vida. Eu gosto muito da forma como ele escreve. O Machado de Assis nasceu no ano de 1839, no Rio de Janeiro, e ele é um dos escritores mais famosos do Brasil. O Machado ele viveu em uma época em que estavam acontecendo muitas mudanças no país. Ele testemunhou o fim da escravidão, ele viu a mudança da monarquia para a república. O Machado veio de uma família muito humilde, ele nasceu no Morro do Livramento, ele era descendente de negros alforriados e de portugueses, e apesar do Machado nunca ter se formado, ele assumiu alguns cargos públicos. E posteriormente, já maduro, ele fundou a Academia Brasileira de Letras. A obra do Machado de Assis é dividida em 3 fases, e essa primeira fase é uma fase mais romântica. Ainda que o romantismo do Machado ele seja um pouco mais contido, de acordo com o que os próprios críticos dizem. O romantismo é um movimento que nasceu na Europa e ele tinha como objetivo dar ênfase ali no sentimento, no individualismo do homem. Ele era um movimento que buscava muito a idealização da vida. Então as obras eram muito focadas na emoção. E o Ressurreição faz parte desta primeira fase do autor. Ele, como eu disse, foi o seu primeiro romance e foi publicado no ano de 1872. E aqui a gente vai acompanhar a história do Félix. O Félix, ele é um médico, ele se formou em medicina, exerceu ali durante um período muito curto a profissão, mas ele recebeu uma herança bem generosa e ele acabou deixando de trabalhar e vivendo ali uma vida de herdeiro. Então ele vive ali na alta sociedade, ele tem 32 anos, ele não tem um relacionamento sério, ele não tem família, ele tem só colegas, amigos e amores que ele vai trocando ao longo do tempo. Ele não quer se envolver com ninguém mais seriamente, então ele mesmo fala que os amores dele duram ali o máximo de 6 meses. Porque mais do que isso já viraria muito sério e ele não quer isso pra ele. O Félix vive no Rio de Janeiro, ali no século XIX, em um casarão próximo ao Largo do Machado. E logo no começo da história a gente já vê o Félix rompendo um namoro que ele tem com uma moça, porque já vai dar ali os 6 meses de namoro. Essa moça é a Cecília e ele termina então esse relacionamento que ele tá tendo com ela. E ainda que ela sofra, tudo mais, alguns amigos tentam interceder pelo casal, o Félix ele mantém a sua posição e ele não quer manter o relacionamento. O Félix ele tem um amigo chamado Viana e o Viana comenta com ele que a sua irmã tá na cidade. A irmã do Viana é a Lívia, e a Lívia ficou viúva já faz mais ou menos uns 3 anos e agora ela tá ali na cidade. E ela sempre teve muito apreço pelo Dr. Félix. E aí o Félix acha aquilo meio esquisito, porque ele fala pro Viana, mas eu vi sua irmã umas 2 vezes na vida. Só que o Viana, ele tem uma admiração pelo Félix gigantesca, então ele tá sempre falando do Félix. Ainda que a gente sinta que essa amizade dos dois não é tão recíproca da parte do Félix. Mas enfim, vai ter uma reunião ali naquele dia, o Viana inclusive ele foi na casa do Dr. Félix para poder convidá-lo para essa reunião, esse jantar que vai ter na casa do Coronel. O Coronel é um amigo dos dois e, como eu disse, o Félix ele tá envolto naquela alta sociedade do Rio de Janeiro do século XIX. E quem estará nesse jantar também é a Lívia. E nesse momento que eles vão nesse jantar, o Félix e a Lívia, eles começam a se conhecer melhor, eles começam ali um diálogo. E os encontros entre os dois vão sendo mais frequentes. Então eles começam a se encontrar ali em situações esporádicas,
já que eles frequentam a mesma roda, à medida que os dois começam a se encontrar sozinhos também. E ali vai nascendo um sentimento. No começo é realmente uma coisa mais inocente, mas depois aquilo vira um caso amoroso. Só que eles não contam pra ninguém. Então eles começam a ter um caso escondido dos demais amigos e conhecidos. Só que por ser escondido, a Lívia, ela é uma mulher muito bonita, muito generosa, simpática, educada. E tem muitos homens que tem ali um certo interesse nela, então ela atrai esses olhares masculinos, ela atrai essas conversas, e por ela ser uma moça muito educada, ela conversa com esses homens de uma forma muito cortês, ainda que ela não dê uma abertura para eles. Ela é sempre muito respeitosa, ela realmente é muito fiel ao Félix. Mas o Félix, ele é um precursor ali do nosso Dom Casmurro. Ele é um homem extremamente ciumento e muito desconfiado. Então ele começa a arrumar briga com a Lívia por coisinhas mínimas, coisinhas bobas. E toda vez que ele tem ali uma crise de ciúmes e briga com a Lívia por conta de uma bobagem, ele põe a culpa nela, ele coloca ela como responsável da crise de ciúmes. E ela tem esse amor cego pelo Félix, então todas as vezes que eles brigam, ela que pede desculpa, ela sofre com essas brigas. E, consequentemente, ela passa a diminuir as suas frequências em saídas. Então, ela não vai mais a teatros, ela não vai mais a jantares, ela não frequenta mais tanto a alta sociedade, os eventos sociais. Porque dessa forma ela acha que ela daria menos motivo pro Félix ter ciúmes. É uma coisa muito irritante, porque o Félix ele é extremamente abusivo. E em meio a essa relação conturbada dos dois protagonistas, tem outros dois personagens que são muito importantes para essa história. A gente tem o Menezes, que é um jovem amigo do Dr. Félix. Ele acabou de se divorciar, de passar ali por um divórcio conturbado, e ele tá muito apaixonado pela Lívia. Ele começa a cortejá-la, ele confessa o seu amor por ela, inclusive pro Félix. E a outra personagem é a Raquel. A Raquel ela é filha do coronel, aquele coronel que é amigo lá do Dr. Félix. E o Félix, ele viu a Raquel crescer. A Raquel, ela tem ali por volta de seus 17, 18 anos, então ela é bem jovem. Só que ela tem um amor platônico no Félix. Ela nunca confessou esse amor, ela fica muito próxima da Lívia, então as duas são muito amigas. Por mais que ela esteja muito próxima da Lívia, ainda assim ela não se sente confortável de contar pra Lívia que ela sente esse amor reprimido pelo Félix. E como a Lívia tá tendo esse relacionamento escondido com o Félix, a Lívia também não comenta nada com a Raquel. Só que vai chegar um momento que o relacionamento do casal vai vir à tona, vai vir a público. E isso vai causar grandes abalos, principalmente nestas duas amizades. Além do próprio relacionamento do casal, da Lívia e do Félix, que fica ali, que já é muito conturbado por conta dessas brigas e desconfianças. E uma hora, gente, esse relacionamento sem confiança, cheio de brigas por coisas pequenas, isso vai desgastando aquilo que eles estão construindo. Gente, eu gostei muito dessa leitura. Eu acho que aqui a gente já tem um gostinho de Machado de Assis. Claro que este não é um dos melhores livros do Machado, não é um Machado 100% da forma como a gente conhece ele, dos livros famosos dele. Eu achei que muitas vezes os personagens que estão aqui, eles são pouco desenvolvidos. Mas ainda assim, eu achei que o Machado trouxe um final muito bom. Fiquei muito satisfeita com o final dessa história. Foi uma experiência muito gostosa. O personagem do Félix é insuportável, extremamente chato. A gente fica com raiva dele do começo até o final. A personagem da Lívia, eu acho que falta um pouco de força nela. Eu acho que a Capitu tinha que ir lá e sentar com a Lívia e conversar com ela, dar um chacoalhão na Lívia pra ela acordar. Acho que a Capitu era muito mais esperta se a gente fosse comparar ela à Lívia. Me incomodou um pouco essa submissão dela, mas a gente sabe que essa submissão é muito mais
real e muito mais comum do que possa parecer. E o objetivo do autor era ser um romance psicológico, era trabalhar nas emoções desses personagens, e eu acho que ele conseguiu fazer isso de uma forma muito eficiente. Queria mesmo fazer um estudo de caráter e de comportamento do homem. Achei a história super bem costuradinha e gostei bastante. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui nos comentários se vocês conheciam este livro do Machado. E é isso, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Um beijo grande e até mais!